Eu convido o nosso diretor, Moisés, para falar, dar continuidade à apresentação, né, do conteúdo da prestação de contas de gestão no tocante ao conteúdo do relatório de controle interno que acompanha a prestação de contas de gestão. Por favor, Moisés, palavra. Boa tarde, povo, tudo bem? Espero que tenham almoçado bem, descansado, dado uma ligeira passeada. Não dá muito tempo, né? Pelo menos ir na Praça 15, ver como é que está a Figueira, se estava tudo em ordem, né? A gente costuma, tem alguns colegas aqui, só para tirar uma onda, né? Só para alegrar a turma. Tem tanto tempo de casa, né? Alguns a gente brinca assim, pô, esse cara é velho na casa. Inclusive, ele não ajudou a plantar a figueira da praça, mas ele abriu a cova para o pessoal botar a muda dentro. Tá? Então, uns mais antigos aqui, a gente brinca com os colegas aí. Mas é onda. Infelizmente, estão todos indo embora com a reforma da Previdência. Um abandono geral daqueles que têm tempo, quem mais pode está caindo fora. Avisos paroquiais da DMU. Eu era para ter falado de manhã, esqueci. Na verdade é o seguinte, 2 temas, um particularmente que tem demanda maior, inclusive o Rafael estava falando comigo agora, senão já vou aproveitar e dar o recado geral. Sobre a emenda constitucional, é 93, né, Rafael? 93, a desvinculação de receitas dos municípios, os 30%, tá? Vamos ver se até amanhã a gente emite uma orientação para vocês de como proceder contabilmente com isso, tá? Para facilitar, até porque nós também temos que nos adequar para receber informação no ano que vem, né? E nós tivemos na STN, na semana retrasada, inclusive o Rafael estava lá também, nos acompanhou, o colega lá de São Bento do Sul, que eu esqueci o nome, o Marcos de São Bento do Sul estava nos acompanhando lá também, e já colhemos alguma coisa em termos do entendimento da União, lá da STN, de que forma a gente deve proceder, e nós vamos traduzir isso para vocês, pelo menos dentro daquilo que a gente conseguir avançar o mais rápido possível, de preferência até amanhã, tá? Porque a gente sabe que já estamos aí caminhando para o final de novembro, né? E os municípios, a gente sabe que alguns aí vai ser importante essa medida para poder equilibrar as contas agora no final do ano. O outro aí eu acho que eu pego um universo bem menor, porque parece que tem município que vai conseguir levantar depósito judicial para pagar precatório. Pelo menos já foi demandado por um que diz que vai conseguir. E aí a gente vai emitir a orientação de que forma contabilizar, tá certo? Fazer o registro. Então, inclusive já startei aqui da fonte que a gente, há um entendimento conjunto aqui da parte do Estado. O Estado já faz um procedimento há um certo tempo, seguindo uma orientação, um entendimento do Tribunal de Contas, que já vai desde 2006, se eu não me engano, que os Estados já podem fazer esse levantamento há muito mais tempo. E com a edição da lei o ano passado para município, a gente já conversou à época, defendeu uma posição, foi levada à STN, que a princípio nós ficamos com a impressão que ela teria já definido o entendimento de como proceder o registro desse levantamento no âmbito dos municípios e estados, mas agora, no último GT com GTREL, ficou claro que não há decisão ainda. Não havendo decisão, a gente não pode esperar para eles decidirem para contabilizar. Nós vamos fazer do nosso jeito, que é o jeito que a gente entende que é o mais adequado. Portanto, também, muito provavelmente, não com tanta urgência, até porque acredito que, pelo menos só tem notícia que um está conseguindo fazer isso, por enquanto, mas abrindo esse precedente, e todos são entes da mesma forma, então a gente espera até que os demais consigam realizar o levantamento também, aqueles que têm, e orientá-los como fazer para não ficar essa coisa pendente, a gente não se demorar muito, tentar se antecipar o máximo possível nessa solução. Então, esses eram os avisos paroquiais. Seguimos agora, então, no prosseguimento. Vamos falar agora no famoso anexo 7
da IN20. Certo? É isso aí, Marcão. Vamos nessa. O que eu vou falar para vocês, então? Parecer do controle interno das contas de gestão conforme anexo 7. O último item da nossa sequência aqui dos quadradinhos, a forma que foi separado o conteúdo aqui pelo nosso colega Marcos, que tão gentilmente me preparou essas transparências. IN 20, artigos 11 a 16. Responsabilidades do controle interno na prestação de contas de gestão. Então, lá das contas de prefeito, a participação do controle interno nós já debatemos. Agora, nós vamos abordar, então, o relatório do controle interno que deve acompanhar as contas de gestão, ou seja, DUG, unidade gestora. Então, qual a responsabilidade, qual é a participação que o controle interno tem em relação às contas de unidade gestora? Então, a elaboração do relatório, que corresponde ao anexo 7. A gente já sabe de antemão, né, que muitas vezes, não raro, o controle interno também participa da elaboração do próprio relatório de gestão, né? Na verdade, geralmente é o controle interno ou o contador ou alguém com esse mesmo nível de conhecimento que o faz. Mas a responsabilidade oficial, ou seja, aquilo que é de fato responsabilidade do controlador interno, é aquele relatório do anexo 7. Além da emissão daquele relatório, nós estamos pedindo também que seja apresentado um parecer, uma espécie de certificado, uma emissão certificado e parecer a respeito da fidedignidade daquelas informações apresentadas pelo gestor no seu relatório de gestão, de forma que nós tenhamos, né, um razoável grau de confiabilidade acerca daquilo que está sendo informado. É isso que a gente está pedindo na essência. Então, a participação do controle interno nesse relatório de gestão por intermédio do anexo 7 e por intermédio da emissão desse certificado e parecer em relação às contas daquela unidade gestora. O conteúdo mínimo do relatório é aquele previsto no anexo 7. O conteúdo do parecer, certificado e parecer, ele deve, se for o caso, apontar as falhas e irregularidades eventualmente existentes, se não identificar alguma falha expressiva, né, que chegue a merecer algum apontamento, não tem problema nenhum, não vai inventar, não é verdade? Agora, sendo algo que realmente seja relevante a ponto de merecer esse apontamento, é o momento até para vocês se eximirem de responsabilidade, e bem como daqueles apontamentos feitos ao longo do ano, quais foram as medidas adotadas até então para a correção, ou daquilo que foi identificado somente da ocasião do fechamento, que não foi possível proceder a algum ajuste, aquilo que ficou pendente de ajuste. Aproveitem e informem ali. Detalhe, é um parecer para tanto um relatório e um parecer, esse conjunto completo, para cada unidade gestora. É isso que a norma estabelece. Tá? Então, por exemplo, prefeituras, tem prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, um para a unidade, UG Prefeitura, um para o Fundo Municipal de Saúde, um para a Câmara, se tiver uma fundação, um para a fundação, e aí vai. Tá? Relatório do controle interno, então, a gente, passando item por item, lá da IN20, do anexo 7. O inciso 1º fala sobre as informações que deve ser apresentado pelo controle interno. As informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade jurisdicionada, destacando a estrutura orgânica e de pessoal dessa unidade. Descrevendo a natureza, a quantidade de cargos da unidade, procedimentos de controle, monitoramento adotados, forma, meio de comunicação e integração entre as unidades. Esse é da unidade central, ou seja, se o município tem uma controladoria geral ou um controle interno central, muitas vezes é a única unidade de controle, provavelmente deve ser a regra, assim como eu já falei de manhã
aqui comentei o caso de Tubarão, o caso de Forquilinha, né? É a descrição daquela unidade central, tá certo? E as demais estruturas, se eventualmente tem algum controlador descentralizado dessa estrutura que esteja ligado, né, pela estrutura do sistema de controle, mas que esteja trabalhando em outra UG, seria importante, até porque, como eu vou comentar com vocês depois, na verdade vou indicar ali, essa descrição da unidade central, ela deve se dar em apenas uma UG, que é a UG Prefeitura. Tá certo? Porque a unidade central, né, só está na Prefeitura, ou, quando for o caso, na Câmara. Tá certo? Então, por exemplo, esse item 1, para o Fundo Municipal de Saúde, não precisa falar nesse item 1. Já pula. Isso é da unidade central. Não descreve ali. Ok? Quem vai falar de descrição da estrutura da unidade central do sistema de controle interno é só a UG Prefeitura ou a UG Câmara, se ela tiver uma unidade central de controle interno. Certo? Ok? Resumo das atividades desenvolvidas pelo controle interno, incluindo as auditorias realizadas. É a oportunidade que o controle interno vai ter para apresentar um relatório das suas atividades ao longo do ano. O que foi feito? As auditorias que foi feito, qual foi, se foi estabelecido um programa para aquele ano e exatamente que linha foi adotada. Vamos supor que um determinado ano foi o programa do auditor interno, o programa de trabalho dele foi focado, por exemplo, no controle de ativos, ou no controle de almoxarifado, ou no controle de veículos, até porque, pelo que a gente vê e tem notícia, a quantidade de controladores são reduzidos, não dá para abraçar o mundo, certo? Então é importante até que a gente tenha ideia onde ele focou os esforços dele naquele ano, para a gente poder considerar isso e até entender que não foi o foco dele, por exemplo, determinado item que a gente eventualmente tenha identificado alguma inconformidade, que de repente ele não tenha anotado. Então, passa, pelo menos para ter essa posição, olha, não tem como fazer tudo, esse ano eu me centrei no controle de estoques, tá? Voltando ainda no item 1, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, é muito importante para nós, eu reitero, eu já falei isso de manhã, mas eu quero reforçar de novo, que vocês descrevam como é a estrutura dos controles internos nos municípios. Nós queremos conhecer exatamente como é, até para a gente, reitero, poder ajudá-los. Se eu não conhecer a realidade de vocês, se nós não conhecemos a realidade de vocês, nós não temos como atuar. Vocês precisam de reforços, eu sei, nós vamos... há uma preocupação nossa lá na DMU de a gente reforçar o nosso estreitamento com os controladores internos e com os contadores. Contadores, acho que de certa forma já há, mas a gente pode melhorar isso, mas com os controles internos até faz 2 anos que nós não temos os ciclos, então a nossa presença aí perto de vocês, na região de vocês, não tem sido tão intensa. Então, nós precisamos de alguma forma retomar isso, nem que seja com reuniões periódicas, com colegiados dos controladores, para nós oferecermos mais suporte e nos inteirarmos um pouquinho mais como é que está a realidade atual de vocês, tá certo? Mas, independente disso, aproveitem essa oportunidade, por intermédio do relatório, para descrever a realidade da estrutura do controle interno no âmbito do município de vocês. Reforçando, então, esses incisos 1 e 2 que versam sobre a unidade central são aplicáveis apenas ao UG Prefeitura ou ao UG Câmara, se for o caso, se ela tiver unidade central. Ou unidade de controle interno própria. Inciso 3º, relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos e antieconômicos, o valor do débito, as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento, a avaliação conclusiva sobre as justificativas apresentadas pelos responsáveis. A partezinha repetida ali. É um momento de indicar se foi identificado ao longo do trabalho de vocês alguma inconformidade ao longo do ano. As orientações que foram passadas, quais foram as medidas que foram tomadas, ou seja, o resultado mesmo. Lá no primeiro momento, a UG Central descreve
as atividades realizadas, e aqui é para indicar efetivamente em cada unidade gestora o que foi identificado e as medidas que foram tomadas. Tá? Olha, foi identificado tal problema lá no controle de almoxarifado, foi recomendado isso, nós confirmamos que a medida que foi corrigido, ou não foi, ou está pendente. Reitero, tudo que o controle interno fizer aqui é para reportar suas atividades, para informar as medidas que vocês fizeram. E principalmente, isso serve, é muito importante, até para que vocês se livrem da responsabilidade para dizer, opa, o controle foi omisso, nós deixamos de fazer, deixou de fazer, silenciou, não informou não, informa ali. Eu fiz, reportei, avisei, mas né, isso evita, já num primeiro momento a gente tiver que analisar uma conta de gestão dessa, quando há essa notícia, essa descrição do que fez o controle interno, a abordagem já é outra, é muito diferente de não saber exatamente o que foi feito, e nós já temos que fazer uma diligência, né, fazer uma audiência do controlador, já fazendo uma série de perguntas. A gente só vai para aquilo que interessa, porque os procedimentos realizados no ano e as medidas adotadas já estão identificadas ali. Quer dizer, a abordagem é outra. Eu posso até, eventualmente, até nem consultá-los. Eu vou direto no responsável e pronto. Tá certo? Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos resultados, isso no inciso 4º, com indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas, se for o caso. Não tem muito o que inventar, está dito ali, não cabe muita interpretação. Detalhe, esse inciso 3, ele é relevante que, para cada UG, né, cada unidade gestora, reportar, né, até por essa questão de responsabilização, de responsabilidade por mencionar isso, por indicar por parte do controle interno, o resultado dos seus trabalhos e até também para que a gente possa cobrar da quem de direito a responsabilidade por as eventuais irregularidades constatadas pelo controle interno durante as suas atividades. Tá? Então, é extremamente importante a abordagem, a descrição, a narrativa que vocês vão apresentar nesse inciso 3. Análise de atos. Transferências de recursos, inciso 5º, mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumento congênere. Ou seja, a análise disso, tá? É quando vocês forem eventualmente emitir certificado, a gente pressupõe que, por esse inciso 5º, abranger também essa questão dos convênios, esses convênios também estão sendo analisados, tá certo? Então, o controle interno deve analisar também os termos de convênio e execução deles. E, se for o caso, reportar alguma irregularidade lá naquele inciso 3º. Processos licitatórios realizados pela unidade jurisdicionada, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação, também deve ser objeto de verificação do controle interno, identificando os controles de seleção quando a avaliação for por amostragem. Quando é um município pequeno, que for possível o controle interno analisar todos os processos, melhor. Se não for, identifiquem ali qual foi o critério adotado para selecionar os processos analisados. Até porque a gente sabe que município significativo e não há como vencer tudo. Vamos supor que seja um controlador só e vários UGs. Né? Indica ali o critério de seleção, se foi por valor, né, se foi por modalidade, algum que eventualmente tenha sido por amostragem, indique ali qual foi o critério adotado. Avaliação da gestão dos recursos humanos por meio de uma análise de situação de quadro de pessoal efetivo e comissionados, contratações temporárias, terceirizados, estagiários, benefícios previdenciários. É a oportunidade de fazer uma avaliação, mesmo reportar se eventualmente há um excesso de comissionados, isso na avaliação do controle interno, se eventualmente há algum excesso de ACT, ou se há carência de pessoas em determinada área, bem como, eventualmente, se tiver alguma irregularidade em relação a atos de pessoal conhecidas, vocês podem reportar. Esses três incisos, né, as eventuais irregularidades que vocês tenham identificado ao analisar esses itens, elas podem estar agrupadas lá no 3, ou seja, eventualmente vocês podem, até, por exemplo, na parte de processo licitatório, no máximo,
descrever qual foi o critério utilizado, se eventualmente foi, por exemplo, por amostragem ou por valor do processo, já que não tem como abraçar tudo. E lá no 3, que é no anterior, reportar ali as irregularidades, já que aquele inciso é mais amplo, então vocês podem agrupar as eventuais irregularidades todas lá. Inciso 8º, acompanhamento das decisões do Tribunal de Contas do Estado. Avaliação do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no que tange às providências adotadas em cada caso e eventuais justificativas do gestor para não cumprimento. Então, aqui é o acompanhamento daquilo que foi, das medidas tomadas ao longo daquele exercício pela unidade gestora em relação a determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas e suas decisões para aquela unidade gestora, tá certo? Lá em contas de prefeito, a gente fala do conjunto. Aqui é o individual da unidade gestora, tá certo? Então, quem vai elaborar aquela consolidação, lá, o relatório do controle interno da prestação de contas de prefeito, vai precisar dessa informação para fechar aquela lá, tá certo? Porque ele vai reunir de cada unidade gestora esse acompanhamento para poder fechar o consolidado, tá certo? Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado o débito aos gestores municipais sob seu controle. Aqui, da mesma forma, é o acompanhamento das decisões em relação ao cumprimento das decisões que tenham imputado o débito. No caso da unidade gestora, se o gestor atual ou um gestor anterior, por exemplo, sofreu uma auditoria ou na análise das contas de gestão de um exercício anterior, tenha vindo a sofrer alguma imputação de débito quando do julgamento desse processo pelo Tribunal de Contas, vocês devem reportar, caso, vamos supor que seja um fato já que decorreu de um certo tempo, mas vamos supor que esse processo tenha sido julgado definitivamente pelo tribunal ao longo desse ano, certo? E aí cabe à Procuradoria do município fazer a execução, porque o débito é ressarcimento de dano ao erário do próprio município, diferente da multa que reverte para o Estado, né? Que vem por ser o tribunal um ente do Estado de Santa Catarina, né, da esfera estadual. Mas o débito que é imputado ao titular da unidade gestora, ele volta para o próprio município. Então, é dinheiro do município que, por alguma razão, foi mal gerido, mal aplicado, resultou em dano, que o tribunal, por intermédio da sua decisão, está tentando fazer voltar para o município. Cabe à Procuradoria do município, caso o responsável não o faça voluntariamente, ou seja, saiu a decisão ir lá e ter recolhido, promover a execução desse débito. O que nós queremos, o que nós precisamos é que, emitidas essas decisões, o controle interno acompanhe, em relação à unidade gestora sob sua responsabilidade, a execução dessas decisões, ou seja, o cumprimento delas, a devolução, ou voluntariamente, ou por intermédio de execução promovida pela Procuradoria do município. Análise de atos ainda. Procedimentos adotados quando da renegociação de dívida com o Instituto ou Fundo de Previdência, se houver. Tá certo? Regime próprio de previdência. Tá? O que eu gostaria de destacar para vocês aqui é que existem particularidades a serem observadas quando dá parcelamento, quando é autorizado pela Câmara e por parte do município, o parcelamento de débitos de INSS. Né? E aqui isso deve se limitar, ou pelo menos deveria, exclusivamente à contribuição patronal, aquela que o município paga como empregador, né, dos servidores, né? E não a contribuição, aquela retida na folha do servidor, porque se isso acontecer é apropriação indébita. É uma coisa bem mais grave, bem mais séria. Então, o parcelamento ele deve se limitar apenas à cota patronal. Existem limites estabelecidos pelo Ministério da Previdência, e o diretor da DMU, como ele não é um cara tão privilegiado assim de conhecimento, ele depende de um grupo lá, que é o especialista, uma divisão que é especialista em regimes próprios de previdência, que, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida quanto à regularidade do parcelamento,
que eventualmente tenha sido feito no âmbito do município de vocês, façam contato conosco, o chefe da divisão é o Dyson, e há uma equipe especializada, inclusive na semana passada nós realizamos um evento sobre os regimes próprios de previdência, é possível até que alguns de vocês já tenham comparecido aqui na semana passada, em que eu recomendo, se vocês tiverem alguma dúvida, se está regular, se alguma regra do Ministério da Previdência que eventualmente vocês não conheçam em relação à possibilidade de parcelamentos e o limite deles, consultem a nossa divisão especializada em regimes de previdência para vocês emitirem um parecer, uma opinião fundamentada e segura, ok? De qualquer forma, o parcelamento necessita, já vou adiantar para vocês, de uma autorização da Câmara, tá certo? No mínimo. Conformidade de registros. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a importância de vocês verificarem, os controladores internos, a conformidade dos registros gerados pelos sistemas operacionais utilizados pelas entidades com aqueles dados enviados no esfinge. E eu vou me estender um pouquinho nessa questão, porque essa conformidade, o ideal é que a verificação não se dê exclusivamente em relação ao sistema de contabilidade e o que foi gerado aqui pelo esfinge. Imagine o seguinte, no primeiro momento, o básico do básico. Olha, o balanço que foi gerado aqui, o balanço patrimonial, qualquer outra demonstração daquele conjunto previsto, ou o relatório da execução orçamentária da unidade gestora, gerado pelo sistema de contabilidade, está fidedigno com aquele que foi gerado aqui pelo nosso esfinge, que vai ser assinado digitalmente? Isso é um ponto, beleza. A conformidade é bater a contabilidade de vocês lá com o que a gente está reproduzindo aqui. Mas eu recomendo que, dentro do possível, vocês verifiquem também outros sistemas de controle em paralelo. Como, por exemplo, eu até já citei de manhã, será que o seu saldo eventualmente se tem um controle de almoxarifado, ainda que seja lá feito no papel? Será que o teu controle de almoxarifado, o saldo, está batendo com o saldo contábil que está registrado lá na contabilidade? Será que o teu saldo de bens, né, do controle do patrimônio, está batendo? Não esqueçam que nós não começamos ainda, mas em breve nós vamos ter que reavaliar o patrimônio, vamos ter que começar a fazer depreciação, vamos ter que ativar estradas, pontes. O Estado já está fazendo. Nós é questão de tempo, até 2020 por aí a gente tem que começar a mexer nisso. Tá certo? Ou seja, os controles serão mais amplos. Nós temos que bater outros sistemas paralelos com a contabilidade. E automaticamente a contabilidade com aquilo que vier via esfinge. Tá certo? Então já comecem a adotar essa cultura. Já vão se preparando. Não tem jeito. A gente vai ter que fazer. Tá certo? Então já vão se adaptando. Dito isto, povo, agora nós vamos abrir para as dúvidas, e eu reitero, inclusive atos de pessoal também, o pessoal está aqui, parte de controle interno geral do nosso ex-diretor, Geraldo Gomes está aqui para nos apoiar também. Estamos abertos para dúvidas, e aproveito, depois vai ser falado da parte de informática também, que o Sandro Nunes já está por aí, e eu aproveito para pedir, assim, com toda a franqueza, para vocês, que além de dúvidas que vocês tenham, que com certeza devem ser muitas, nós recebemos, já há muito tempo, mas que tem se intensificado nos últimos meses, né, as demandas via ouvidoria, via telefone, via e-mail, na DMU, a preocupação das unidades gestoras diversas no âmbito municipal acerca do volume expressivo, é fato, das informações que devem ser apresentadas, né? De fato, a gente reconhece que vai dar um certo trabalho produzir isso tudo, mas, reitero, nós temos manifestações isoladas, né? Então, peço mais uma vez que, se alguém gostaria de manifestar alguma coisa, o faça, e o faça hoje. Né? Não adianta, eu sei que daqui até o vale, lá o caminho é longo, vocês vão ter bastante tempo, você, pô, mas aquele careca lá do tempo, cara, tem uma conversa
macia, tal, mas tem um monte de coisa para a gente fazer aqui. Eu não criei esse negócio, eu juro para vocês, não fui eu que criei, participei da comissão, mas não sou o responsável por isso tudo. Mas digam o seguinte, tem que dizer, digam para nós e digam hoje, tá certo? Porque se nós tivermos ainda a chance de, eventualmente, reconsiderar alguma coisa, vai depender muito do que vocês vão falar para a gente, do que já foi falado na terça, do que será falado hoje e o que vai ser falado na próxima terça-feira de novo. Tá certo? Então, olho no olho e sintam-se à vontade e, por favor, sejam sinceros. Tá certo? O microfone está livre.